Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é Miguel Lino, seu especialista em tecnologia, em MLPE e em microinversores. Tá aqui nessa caixa o mais novo microinversor da P-System, o microinversor DS3D de 2000 watts. Vamos abrir juntos logo depois da vinheta. Vamos lá conferir o microinversor DS3D de 2000 watts. O microinversor monofásico recém-chegado no Brasil e agora para você em detalhes. Aqui um unboxing e um review para você identificar se ele é a sua melhor escolha. Aqui tem algumas informações a respeito da ligação dele, pois ao contrário do seu antecessor, o microinversor QS1A da P-System, ele deve ser conectado a duas placas em série. Então aqui nessa pequena descrição está informando esse processo para você não errar na ligação do seu microinversor. E aqui dentro da caixa, todo ele embalado em isopor, verificamos aqui a embalagem dentro dele, o microinversor DS3D. E aqui em detalhes você percebe que ele já é um microinversor relativamente menor comparado ao seu microinversor antecessor, que é o QS1A. Beleza? Vou aqui apresentar aqui para vocês também o cabo tronco dele, que veio também no mesmo conteúdo aqui do nosso kit. E aqui mostrar para vocês a diferença entre o cabeamento do cabo tronco, que é recebido agora do DS3D, com o cabo tronco antigo, que no caso era para 25 amperes. Esse aqui, percebe-se a diferença da bitola entre os cabos. Então, só para poder apresentar para vocês aqui essa leve diferença, que é bem interessante de vocês conhecer. Vejamos aqui a parte de trás do microinversor DS3D, algumas características técnicas do mesmo. E aí, para reforçar melhor, eu vou apresentar agora uma diferença aqui que praticamente ninguém deve ter mostrado até o presente momento no mercado brasileiro. E aqui lado a lado o microinversor DS3D da marca AP System de 2000 watts, o modelo novo, recém-chegado, e do lado o seu antecessor, o microinversor QS1A de 1500 watts. Percebe diferenças na carcaça, no tamanho e no peso. E com certeza as diferenças técnicas também nos dois. Vou fazer aqui um pequeno comparativo colocando um em cima do outro para vocês verem melhor a questão do tamanho e as características técnicas será apresentado logo depois, na continuação do vídeo. E aqui apresentando então para vocês as diferenças em tamanho entre o microinversor DS3D e o QS1A. É visível que o DS3D ele consegue ser mais potente em menor tamanho. Os conectores dos mesmos são praticamente idênticos. São idênticos de forma que ao usar o cabo tronco, o DS3D se comunica com o microinversor QS1A. Você podendo fazer no arranjo fotovoltaico conforme a sua necessidade em diferentes potências. E assim, por exemplo, se você precisar de alguma área que tem sombreamento, com toda certeza o QS1A será o mais indicado. Por questão que o DS3D trabalha com duas placas em série. Então você pode fazer arranjo fotovoltaico com as duas opções que são ainda fantásticos, seja ainda o microinversor QS1A e o novo microinversor DS3D. Então vamos para a tela do meu computador, que eu vou apresentar mais algumas funcionalidades e características técnicas de forma mais clara. Para que a gente entenda do que estamos falando, o microinversor DS3D da P-System, ele é um microinversor que ele faz parte, é o coração do sistema fotovoltaico on-grid e ele recebe energia do tipo corrente contínua gerada pelas placas fotovoltaicas e ele faz a conversão para o tipo de corrente alternada, que é os mesmos 220 volts que a sua casa utiliza. E aí ele alimenta a sua casa e toda a energia excedente ele envia para a rua na forma de crédito. E esses créditos, por consequência, você pode usar ele pelos próximos 5 anos. E lembrando que um sistema de fotovoltaico ele pode agregar mais de uma conta de energia com várias unidades consumidoras. Lógico que deve ser bem dimensionado, mas os microinversores têm a mesma função que outras soluções do mercado. E no caso aqui eu deixo o datasheet do microinversor DS3D de 2000 watts da P-System para você entender um pouco mais das suas características técnicas, que ele trouxe algumas coisas diferenciadas às suas versões anteriores.
Ele, por ser um microinversor de 2.000 watts, ele trabalha hoje com placas de 315 watts a 670 watts. Mas esse mais indica que essa datasheet pode sofrer revisão e essas características ser ampliadas conforme as soluções, módulos, né, fotovoltaicos que está sendo comercializado no momento. Ele trabalha com tensão máxima de entrada de 120 volts e para cada MPPT ele tem uma tensão máxima de trabalho de 20 amperes, sendo que ele tem uma corrente nominal de saída de 9 amperes para cada microinversor. E aí você entende que ele também, pelo esse cabo tronco que está sendo comercializado hoje, de 30 amperes, ele pode receber no mesmo cabo tronco o segmento até 3 microinversores DS3D. E aí a sua eficiência que demonstra ele, ainda assim, os microinversores têm ótima geração, considerando o fato que ele tem o uso da tecnologia na sua geração eficiente. E aí, esse é o primeiro microinversor dual com alta potência a ser compatível com os módulos de mais de 670 watts, o que representa um marco hoje na geração, o qual você tem um microinversor com 2.000 watts, algo quase inimaginável há alguns anos atrás. E esse, lógico, esse 670 mais, ele deve ser avaliado conforme o equipamento, os módulos fotovoltaicos do momento, pois hoje os microinversores DS3D são comercializados no kit fotovoltaico, mas no futuro, em breve, quando ele estiver sendo vendido avulso, você adquirir ele avulso, você vai compor as placas solares, você deve fazer a análise do datasheet, tanto do microinversor quanto das placas, para que não ultrapasse os limites e você venha ter problema com ele. E aí, ele hoje é um microinversor já apresentado, né, nos vídeos anteriores, no começo desse vídeo, a diferença dele entre o seu antecessor, que é o microinversor QS1A. Ele gera bem mais energia e com menor tamanho e peso e apenas utilizando de 2 MPPTs. Ou seja, duas placas, você vai ter 2 conjuntos de placas ligados em série para cada MPPT desse. E aí, aqui apresentando como que funciona o microinversor DS3D. O tipo de ligação entre as placas e o microinversor. Assim, para que você entenda de uma vez por todas essa forma diferenciada, mas que ainda é produtiva e considera ainda uma ótima geração no contexto que o microinversor ele tem, nesse caso, uma conexão dual, né, por cada conjunto de placas, e você vai ter um monitoramento de forma quase que individualizada, pois você vai ver a média entre as duas placas. No monitoramento, você vai ver as 4 placas, porém, a média de geração entre elas. E aí, quais são as vantagens? Que já foi apresentado, ele tem uma redução no seu tamanho e no seu peso, em média de 20%. Hoje, o pote dele é de silicone, que está na parte interna, conferir as características térmicas e impermeabilizadas, com potência de 2.000 watts, e ele tem compatibilidade com os modelos anteriores, o que traz uma tranquilidade para você que já tem um sistema fotovoltaico da marca AP System e talvez queira agregar o microinversor DS3D à sua usina. Simplesmente você utilizando o cabo tronco e fazendo plug and play. Lógico, respeitando os limites. Mas ele pode ser utilizado ainda assim com monitoramento, que já é existente, se você já tem, já é preparado, o que traz esse fator da compatibilidade com as versões anteriores, muita facilidade nessa ampliação. Ele ainda tem os certificados de segurança, né, internacionais e de bombeiro, e com esse novo cabo tronco, se caso você vai fazer uma usina do zero, de 30 amperes, esse cabo tronco ele pode conectar até 3 microinversores no mesmo segmento. Lógico, se você precisar de um sistema mais robusto, você pode fazer diversos segmentos e fazer o ponto de conexão no seu string box, respeitando as taxas de geração e, consequentemente, fazendo os aumentos de carga num barramento, que é o mais adequado e de forma segura. E aí, mais uma vez, o monitoramento dele é compatível com as versões já existentes e com a vantagem a mais. O módulo ECU-B, ele pode monitorar até 4 MPPTs, sendo que o DS3D tem 2 MPPTs, então você pode, num conjunto de até 2 microinversores DS3D, você monitorar com um único ECU-B. E aí é onde você tem um melhor custo-benefício no fator do monitoramento. Por exatamente isso. Para 8 placas, você abrange grandemente um número muito grande de pessoas
no nosso mercado, principalmente para pessoas de residencial, o que traz uma melhor competitividade do microinversor ou, no caso da solução AP-System, com as outras soluções do mercado. Lógico, se você tiver um sistema ali com mais de 16 placas, aí já recomendaria o módulo ECUR, pois ele tem um custo-benefício de até 3 vezes maior que o ECUB, e ele já não vai ter uma condição de monitorar mais de 16 placas sem problema algum, enquanto que para 16 placas teria que ter 2 ECUB. Ainda assim, é um ótimo valor de aquisição. E o microinversor DS3D tem desvantagem? Sim, pelo fato dele ser conectado a 2 placas em série, se uma delas for sombreada, as duas vai ter perda de produção. Fato é que, para quem está adquirindo essa solução, pode analisar no seu telhado, se tem essas áreas de sombreamento, você pode fazer um sistema misto. De que forma? Um microinversor DS3D nas áreas que não tem sombra, e onde tiver sombra, você colocar o microinversor QS1A. E assim você faz o contrabalanço, onde tem maior geração, e naquele que tem um problema de déficit em função do sombreamento. Então, isso deve ser analisado na sua aquisição. E aí, o microinversor DS3D é alicerçado nos 3 pilares de excelência, que eu considero a eficiência, mesmo que ele tenha 2 placas em série, ainda assim, 4 placas vai ter 2 MPPTs, o que confere uma condição de você fazer uma manutenção ainda assertiva. Ele é versátil por estar conectado, possivelmente conectado às suas versões anteriores, e ele é tão durável quanto os outros, pois ele tem garantia de 15 anos e a opção de você adquirir garantia estendida de 25 anos, o que dá um entendimento de você que a possibilidade de dar defeito ao longo dos 25 anos é muito pequena. E aí, lógico, você deve avaliar com qual fornecedor você está adquirindo, pois é ele que geralmente vai te dar garantia. Se por acaso você comprar e não souber a procedência, você pode ficar na mão baseado nessa garantia, que é bem longa, e você, às vezes, na hora que fizer a necessidade, não vai ser amparado. Então, deixa aqui essa observação. E agora, não saia do vídeo, pois eu vou, após esse comentário, ainda assim vou apresentar a minha opinião sobre o microinversor DS3D. E aí, se alguma dessas características, vantagens do microinversor DS3D já chamou a sua atenção, confere lá na nossa loja virtual solarespomares.com.br/loja e confira também esse kit com o microinversor DS3D e outros também marcas de várias potências, que um deles com toda certeza vai atender a sua necessidade. Se caso você precisar de um orçamento específico, entre em contato conosco. E temos diversas formas de pagamento facilitada para você fazer sua melhor economia rentável e mínima pelos próximos 25 anos. Dá uma conferida lá. E aí agora, Miguel, o DS3D, baseado em tudo que você falou, é um microinversor bom? Com toda certeza, sobre a minha avaliação, o fator segurança, que é algo imprescindível aos microinversores pela tecnologia MLPE, é o fator mais relevante na minha avaliação, pois você está falando de vidas, né? O seu sistema fotovoltaico vai estar instalado na sua casa, na sua família ou no seu empreendimento. E ele tem uma ótima relação custo-benefício, pois ele te entrega mais energia e o custo dele é praticamente quase o mesmo do microinversor QS1A. A diferença é mínima. Então, você, ao avaliar, deve ser colocado a condição, se você não tem problema de sombreamento, a condição de usar o DS3D como microinversor para a sua solução fotovoltaica. E aí, você já conhecia essas vantagens do microinversor DS3D? Comente aqui abaixo, pois somente assim eu vou saber se eu estou criando um conteúdo relevante. E se você quiser mais informações, pode entrar em contato comigo ou deixe aqui uma pergunta que eu vou esclarecer da melhor forma possível e a gente pode trocar uma ideia. E aí, antes de você sair, eu deixo aqui a recomendação do próximo vídeo das diferenças entre os microinversores mais atual da Holy Miles e da AP-System, que é os modelos HMS 2000 e esse que eu já falei, o microinversor DS3D da AP-System. Nessa comparação, você verá diversas diferenças que vai te ajudar no seu poder de escolha. Então vai lá, te confiro, te vejo lá no próximo vídeo.